E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Galera, vou compartilhar com vocês uma aula que eu dei lá na Escola Bibotalk de Teologia. Eu faço questão de compartilhar essa aula para você ter uma noção do que nós aprendemos lá na EBT. A gente tem vários módulos na EBT sobre Deus, introdução à teologia, panorama do AT, espiritualidade, e nós temos agora também o clube de leitura do Doutrina e Devoção, e eu vou compartilhar com vocês a reflexão do capítulo 3. Então na EBT, na Escola Bibotalk de Teologia, você tem módulos gravados e tem também toda semana aula ao vivo. É uma experiência sensacional, apenas R$420. Apenas R$420, parcela única, e você tem acesso por um ano à nossa plataforma. Aproveite esse desconto, ele está com 30% de desconto, por isso que é só R$420, e vem estudar teologia com o jeito Bibotalk de ensinar. Confere aí essa reflexão sobre a vida de Apolo e como ela nos ajuda a entender essa relação de doutrina e devoção. Sejam muito bem-vindos ao clube de leitura da EBT, da Escola Bibotalk de Teologia. Esse clube de leitura ele acontece ao vivo, mas você que está vendo essa gravação vai ter a mesma edificação. A gente, na gravação, já põe direto o conteúdo e depois que eu acabar o conteúdo, você pode também ver a participação dos alunos que estavam ao vivo comigo no Zoom. Gente, estamos fazendo um clube de leitura em cima deste livro, Doutrina e Devoção, e o texto é o capítulo 3, é o capítulo do Igor Miguel, falando sobre Apolo. Na verdade, eu vou até ser mais curto neste capítulo, por quê? Porque nós temos um BTcast sensacional, é só você digitar Apolo Bibotalk no Google, ou vai estar o link aqui na descrição também desse clube, e você ouve lá, porque está sensacional o papo que eu tenho com o Igor Miguel, tá muito bom mesmo, mas obviamente que eu vou trazer um conteúdo aqui também, né? Senão não faria sentido eu fazer essa aula, mas eu quero destacar alguns pontos que a gente até não destaca lá no podcast. Lembrando que quem estiver ao vivo, vendo aqui comigo ao vivo, já pode fazer algumas perguntas escritas, tá bom? Que quem sabe até durante a minha exposição eu possa ver aqui no monitor e até já interagir, e depois eu abro então um momento para vocês fazerem também perguntas aqui via Zoom. Bem, gente, esse capítulo aqui é muito legal porque está dentro, né, daquele contexto maior sobre doutrina e devoção, e a gente não tem dúvidas de que o capítulo sobre Apolo, a vida de Apolo, ela sintetiza muito bem essa ideia de doutrina e devoção. Na vida e na biografia deste homem, a gente tem uma síntese muito interessante da doutrina e da devoção, do papel da comunidade. A gente tem a história de Apolo lá em Atos, no capítulo 18. Eu vou ler tudo aqui, inclusive até o Igor cita o texto, tá? Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24, a gente tem a história de Apolo. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente nas sinagogas, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe explicaram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muito os que, pela graça, haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. A gente tem então aqui nesses poucos versículos, né, basicamente aí 5 ou 6 versículos, um resumo de quem era esse homem que Deus estava levantando para assumir igreja, para edificar igreja, no rastro do apóstolo Paulo. A gente está aqui, Paulo terminando a segunda viagem missionária dele, então Apolo é uma bênção na vida de Paulo e Apolo é uma bênção na vida de Paulo e consequentemente na vida da igreja. Mas é muito interessante que ele é alguém que já conhecia o caminho do Senhor, ele era de Alexandria, né? Então um judeu com ensinamentos do judaísmo, mas ao mesmo tempo provavelmente muito influenciado pela cultura grega, já que era de Alexandria.
tá? Já que era de Alexandria. Então a cultura grega, né, Alexandria é uma cidade fundada por Alexandre o Grande, então embebida em muita cultura, não só de cultura grega, mas de toda a mistura das conquistas de Alexandre o Grande. Então é uma cidade que imperava, obviamente, a filosofia grega, a oratória, a busca pelo conhecimento, a retórica. Então isso fazia parte do arcabouço de Apolo. Entretanto, ele é um judeu convertido, ainda que ele só conhecesse o batismo de João. É muito interessante essa observação, porque quando a gente pensa o cristianismo primitivo, a nossa tendência é pensar o cristianismo de forma anacrônica. A gente imagina a galera numa igreja, os irmãos, todo mundo com a mesma confissão. Não, gente, o cristianismo primitivo, ele tem uma diversidade. Você que é aluno da EBT e presta atenção nas aulas, ou você que é ouvinte do BTcast e presta atenção no BTcast, tá cansado de ouvir sobre essa pluralidade que existe dentro da igreja do Novo Testamento. Percebam, ele era um cara que pregava, que ensinava, mas ele só conhecia o batismo de João. Tipo, como que esse cara não tem o batismo de Jesus? Como é que esse cara ensina se ele não é batizado nas águas, né? Percebam, há essa pluralidade no início do cristianismo. Mas ele está ali pregando com entusiasmo, tem algumas características aqui, né? Então ele era instruído no caminho do Senhor. Ele tinha grande conhecimento das Escrituras e ele era instruído no caminho do Senhor. Antes disso, né, algumas características pessoais. Ele era eloquente com grande conhecimento das Escrituras. Esse é um ponto que o Igor fala bastante no livro sobre essa questão da eloquência, né? Como a eloquência é algo importante. Eloquência é saber falar bem. Eloquência é falar com entusiasmo. E só que é o seguinte, não adianta só ter eloquência, né? Essa eloquência para o cristão precisa ser permeada pelo conhecimento das Escrituras. Gente, depois me lembrem que eu acabei pulando aqui uma parte, mas eu quero falar sobre os dois pilares da Igreja Católica e Apostólica. Eu acabei pulando, mas eu quero terminar então essa exposição. Depois, se vocês estão ao vivo, me lembrem para eu voltar nisso, porque tem uma frase aqui do Igor que eu quero destacar, porque ela é muito boa. Então, eloquência, que é essa primeira competência de Apolo, tá? Ela é uma sensibilidade do falar também. Então, eloquência não é só... Eloquência não é falar muito, né? A gente às vezes utiliza essa palavra como, nossa, como ele é eloquente, ele fala demais. Não. Eloquente é falar bem, é saber respeitar o público, é conhecer o público para então falar. Então essa é uma característica de Apolo. O Igor até traz aqui no texto dele a ideia de João Calvino, né? O João Calvino falava da acomodação da linguagem. Deus é eloquente, o nosso Deus fala. E ele é eloquente, ele acomoda, né? A fala divina é acomodada na cultura humana. A linguagem divina é encarnada à cultura humana. Então, ele é um homem que fala muito bem. Só que não é só uma fala boa, é uma fala o quê? Permeada pelo conhecimento das Escrituras. Isso aqui já fica esse desafio para nós, né? Não adianta só sabermos falar bem, precisamos falar a partir das Escrituras. Isso é fundamental. A gente vê, por exemplo, muitas pessoas que falam muito bem, né? Eu costumo falar sobre isso. Os teólogos coaches, a galera que arrasta multidões, eles não arrastam multidões à toa. Geralmente são pessoas que falam muito bem, são pessoas com uma boa oratória, um bom discurso. A gente vê, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu não quero dar muitos detalhes, mas é uma pessoa que todas as empresas que abriu faliram. Inclusive eu cito essa pessoa no Deus que Destrói Sonhos. A única coisa que deu certo dessa pessoa foi a igreja, mas que depois acabou também saindo para investir em quê? Investir em palestras e empresas, porque isso estava dando muito dinheiro para ele, mais dinheiro que a igreja. Só que isso é o que é chamado de empreendedor de palco. Esse é o nome, empreendedor de palco. O que é o empreendedor de palco? É aquele cara, é aquela moça que nunca tocou uma empresa, mas vai nas empresas ensinar como deve ser feito. É aquela pessoa que nunca vendeu nada direito na vida e vai ensinar como otimizar as vendas da sua empresa. Esse é o empreendedor de palco. É a maioria dos coaches modernos. É uma pessoa que fez um ou outro curso, fala muito bem, tem uma boa lábia, somebody love, lembra o carinha da escola do professor Raimundo? E ele engana uma galera porque ele fala muito bem. Falar muito bem
numa sociedade imagética e numa sociedade que valoriza o imediato, que valoriza um discurso descolado da prática, é um prato cheio, né? É um prato cheio. Na verdade, isso aí já é muito antigo, né? Porque essa ideia também de você falar do sofista, de ganhar o argumento, independente da qualidade de vida, mas o importante é o argumento, isso também já é um pouco antigo. Então, não basta ser eloquente, não basta falar bem. Precisa falar o quê? Precisa falar a partir das Escrituras, precisa ter o conhecimento das Escrituras. Então, em Apolo, a gente vê essa característica, né? Ele é alguém que falava muito bem, tá? Mas ele falava o quê? Com grande conhecimento das Escrituras. E ele era instruído no caminho do Senhor. Então, essa instrução, que fazia parte já da sua cultura, obviamente, e que aqui, esse papel de instrução, vai ficar muito claro na vida de Apolo, e aqui eu já até quero dar um salto, porque a gente vê o seguinte, ele era instruído no caminho do Senhor e ele ensinava com precisão as coisas que sabia. Isso é muito legal, ele ensinava com precisão, ele tinha uma técnica precisa. Mas percebam que o texto vai deixar claro que quando Priscila e Áquila, ou seja, fiéis colaboradores de Paulo na sua missão, quando Priscila e Áquila veem e ouvem Apolo, percebem algumas arestas nos discursos de Apolo. Tanto que o texto nos diz o quê? Levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Aqui é um parênteses importantíssimo que a gente tem que fazer. Por quê? O nosso objetivo como estudantes de teologia, o nosso objetivo como crentes, eu já falei isso em vários momentos também, é discipular as pessoas. Então, nosso objetivo é o quê? Aprender com precisão o caminho do Senhor, aprender com outros esse caminho e ensinar outros esse caminho. Então, a gente percebe essa engrenagem que é a igreja evangélica, a gente percebe essa engrenagem que é a igreja, por quê? Porque um vai ensinando o outro com precisão o caminho do Senhor. Nós precisamos da comunidade, isso vai ficar muito claro, inclusive esse livro é sobre comunidade e fé. Esse livro é sobre comunidade e escritura, né? A gente vai ter uma fala do Cacau sensacional no próximo capítulo, que é o BTcast transcrito. Então, assim, ele sabia com precisão, mas ainda não era o suficiente. Ele precisava de mais instrução nesse caminho do Senhor. E, aliás, essa figura do caminho, ela é sensacional. Por quê? Porque o caminho, e se Jesus é o caminho, e nós andamos esse caminho, nós trilhamos esse caminho, e esse caminho ele só chegará ao fim, se bem que ele não chegará ao fim, né? Ele terá outra paisagem. Mas quando vocês entendem o que eu estou querendo dizer, em algum momento essa paisagem que nós temos, esse caminho que nós trilhamos, ele chegará ao fim. E enquanto eu não chego ao fim dessa jornada, eu sempre vou precisar de alguém para me ensinar. Ou seja, sempre há espaço para aprender de Deus. E, gente, eu não sou o mais velho aqui, eu imagino. E eu não sei quem é que tem mais tempo de fé também aqui. Mas você que tem, por exemplo, eu me converti em 99. Então são 24 anos de fé praticamente. E é incrível como eu aprendo toda semana algum aspecto, alguma nuance do evangelho. Como eu aprendo toda semana um olhar, como eu amadureço alguma coisa, como eu retrocedo algumas outras e aí preciso de novo trabalhar. É um caminho. É novidade de vida, né? É caminhar em novidade de vida. Então é muito interessante que a gente sempre vai precisar da comunidade e a gente sempre vai precisar estar atento, porque é um caminho em que o ensino, em que estar no Senhor nunca vai ser esgotado, né? Ninguém diz assim, nossa, estou satisfeito com a minha vida espiritual. Nossa, cheguei no auge do meu conhecimento teológico. Né? Só um abobado fala uma coisa dessa. Né? Só uma pessoa realmente muito descolada da própria Bíblia e da própria vida em comunidade tem a coragem de dizer que cheguei no auge da minha carreira teológica. Não, por quê? Porque no fundo, enquanto estivermos no caminho, nesse caminho, somos eternos aprendizes. A gente sempre vai ser aluno na escola do Messias. Então é muito legal isso, né? Já fazendo essa ponte, que ele tinha precisão, mas ele precisou de outras pessoas para também ensinar com mais precisão o caminho do Senhor, tá? Outro ponto legal aqui também é que ele era o quê? Ele era fervoroso de espírito, tá?
ele era fervoroso de espírito. Aqui a gente traz, né, o coração aquecido de Wesley, Jonathan Edwards, essa ideia de ter o coração realmente aquecido pelo Espírito. Os discípulos a caminho de Emaús, que quando ouvem a palavra de Deus, o coração ardia. É aquilo que a gente tem conversado ao longo desses estudos bíblicos aqui, desse clube de leitura, né? Isso tem a ver com o primeiro capítulo que a gente estudou, o próprio capítulo do Ângelo também, sabe? A Escritura como palavra de Deus que realmente queima o nosso coração, que nos purifica, e esse entusiasmo, né? Esse ser cheio de Deus é uma coisa muito interessante, esse fervoroso de espírito, né? Até o Igor fala aqui que essa ideia da fervoroso é a ideia da chaleira mesmo, da ebulição da chaleira. Isso é muito legal, tá? Isso é muito legal mesmo, essa ideia do fervor no espírito. Eu acho que todos nós, né? Isso a gente tem falado aqui, a gente precisa buscar mais esse fervor do espírito, essa chama que arde no nosso coração, porque, e aqui está o ponto de equilíbrio entre doutrina e devoção, porque talvez a maioria de vocês aqui conhecem alguém que é fervoroso no espírito, mas que lê Benihim, tá ligado? Aquela pessoa fervorosa, mas que, meu Deus, e fala umas paradas muito fora, assim, da teologia, mas é alguém crente, que busca muito a Deus e que ora, e que Deus fala em visões. Acho que a maioria de vocês conhecem alguém assim. E daí tem aquela galera também que é mega teológica, aquilo que a gente já conversou várias vezes, né? Mega teológica, cheia de conhecimento, mas é seca, é vazia. Então, em Apolo a gente tem muito esse equilíbrio, essa síntese, né? Ele era alguém que era instruído no caminho do Senhor, entretanto era alguém fervoroso no espírito. E essa deve ser a nossa meta, essa deve ser o nosso caminho. O que mais aqui? Deixa eu ver qual é o ponto que eu... Característica de Apolo, ele era eloquente, aqui eu destaquei algumas coisas, né? Aqui, olha só sobre essa questão do eloquente, né? Misturando essa ideia do eloquente com o fervoroso. Quando nós misturamos eloquência com fervor, a gente mostra que Cristo ele não deve ser somente um argumento irrefutável, mas uma pessoa irrefutável. Ele tem de ser anunciado como um bem para o qual as pessoas olham e se sentem atraídas magnética e irresistivelmente por quem ele é, ou seja, Cristo é irresistível. E de fato, gente, o discurso racional sobre Deus, ele é muito importante, é o pré-evangelismo, né, que é falado. Tudo bem aqui, galera? Tudo legal? Tudo me ouvindo bem? Galera que tá ao vivo aqui, show de bola? Vamos lá. Então assim, de fato o discurso racional sobre Cristo, ele é um discurso importante no pré-evangelismo, quando você tem argumentos para defender a sua fé, para defender as escrituras. Só que ele não é suficiente. De fato, na nossa fala, na nossa exposição do evangelho, deve também ter o quê? Aquilo que eu tenho falado muito por aí enquanto tenho pregado, é a admiração, sabe? É mostrar as grandezas, é mostrar como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso precisa estar no nosso discurso. Então isso é a junção da eloquência com o fervor no espírito e a instrução no caminho do Senhor, tá? É importante deixar clara, página 42 aqui eu tô lendo, tá? É importante deixar clara e racional a nossa mensagem. Porém, isso não basta. De acordo com Pascal, precisamos também torná-la amável. Para quê? Para fazer com que homens bons tenham a esperança de que ela seja verdade. Cabe a nós provar que ela é de fato verdade. Para isso é preciso saber quem são os nossos ouvintes e conhecer a sua cultura. É preciso conhecer o nosso tempo e entender as pessoas com quem estamos falando. Ou seja, ele vai falando dessa questão que a eloquência, ela cabe dentro disso. E aqui tem uma parada interessante, página 43. Né? Por que nós precisamos ter um evangelismo vibrante? Por que nós precisamos ter uma robustez intelectual? Por que nós precisamos de doutrina e devoção? Porque a gente não pode ter só argumentos racionais, mas a gente precisa também contar uma história. E olha o que o Igor fala aqui, até com base em Van Hooser, entre outros, o próprio Gorin fala sobre isso também, página 43, tá? A final do primeiro parágrafo, basicamente, ou do segundo, não sei como é que eu nomearia isso aqui. O homem pós-moderno não está em busca de argumentos. Os argumentos são importantes, né? Em vários contextos, os argumentos vão ser importantes. Mas o homem pós-moderno não está em busca de argumentos, mas sim de uma história que cative o seu coração.
Ele está em busca de uma narrativa e nós temos um livro inteiro de narrativas. Um livro recheado de histórias sobre como Deus age, opera, salva e redime. O N.T. Wright aponta muito para isso também, no Simplesmente Jesus e no Como Deus se Tornou Rei. A gente às vezes se preocupa muito com a dogmática, em formulações doutrinárias, e a gente não sabe contar uma boa história. E a gente não sabe contar a história da redenção. A gente não sabe dramatizar a história da redenção. A gente não sabe incluir na nossa vida as narrativas do Evangelho. E no fundo, talvez a gente não viva as narrativas do Evangelho. É muito interessante isso, né? Isso aqui nos leva a pensar bastante. Mas enfim, então Apolo tem essas características, ele tinha um grande conhecimento das Escrituras. O Igor vai dar passos aqui para a gente criar o hábito, né, de como ser instruído nas Escrituras. É muito legal, tá? É muito legal. Ele fala, inclusive, na página 48, que todo esse conhecimento que a gente vai adquirir, ele tem que ter uma finalidade, que é o capítulo do Ângelo Basso, que é só você voltar para o estudo anterior, que é, ou seja, qual a finalidade do seu estudo, para que você estuda, tá? Bem, gente, acho que basicamente eram esses os pontos que eu queria exortar, né? A questão de ser fervoroso no espírito, mas o Igor faz um pequeno resumo aqui na página 52, tá? Vamos lá. Na vida de Apolo temos pelo menos 4 desdobramentos, tá? Ele ensinava com precisão, evangelizava e falava corajosamente da palavra na sinagoga, pastoreava, auxiliando muitos pela graça que haviam crido. Gente, lembrando que Apolo foi um servo de Deus em Corinto. Paulo, quando fala da divisão da igreja em Corinto, cita Apolo, tá? E tinha aqueles que eram do grupo de Apolo, inclusive. Com grande poder refutava publicamente os judeus, fazia apologética para defender publicamente a fé. Isso aqui é sensacional porque a gente tem muito aqui, com isso eu encerro, nós temos muito essa ideia de uma igreja muito presente, de uma igreja muito vibrante, prestação de contas, né? A gente tem Paulo indo a Jerusalém, prestando conta aos irmãos de Jerusalém. A gente tem os irmãos aqui recomendando Apolo à igreja de Acaia. E é isso, sabe? É um corpo com as suas diferenças, mas unidos em Cristo, fortificados na palavra, cheios do poder do Espírito Santo. E isso tem a ver com os movimentos que o Igor traz ali no seu capítulo sobre a catolicidade e a apostolicidade da igreja. Não sei se eu falei essa palavra certa, mas foi a que saiu agora, tá? Ele fala assim, cremos numa igreja católica. O que é crer numa igreja católica? É uma igreja universal, é uma igreja unida em Cristo, é uma igreja que é abrangente, ela é comum a todos, tá? Então assim, ser católico, o Igor vai dizer, é reconhecer que o evangelho de Jesus independe das particularidades culturais ou das predileções étnicas, ou seja, trata-se de uma mensagem que transcende qualquer particularidade ou tipo de compromisso nacional. Isso é a catolicidade da igreja, tá? A mensagem do evangelho transcende a cultura e transcendem as culturas, tá? Ou seja, o que nos torna um, isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional. O que nos torna um não são nossas predileções esportivas, ideológicas ou convencionais. O que nos torna um é o compromisso que temos ao redor de Jesus Cristo e do Deus Trino. Isso, sim, é o que nos mantém unidos e nos identifica como cristãos no mundo, ou seja, o estarmos em Cristo. Aliás, o John Stott lançou, a Ultimato lançou um livro do John Stott recentemente sobre o estar em Cristo, né? Os vários momentos que Paulo cita o estar em Cristo. É sensacional, tá? Sensacional. E aí tem a ideia também, o segundo pilar, né, que o Igor defende aqui, que a igreja ela é apostólica. Ou seja, a igreja católica, nós temos uma força o quê? Centrípeda. É uma força onde nós temos o quê? Esse símbolo, né? O símbolo é aquilo que nos ajunta. Estamos ao redor de um símbolo, isso nos une. Essa força centrípeda é o Espírito Santo nos levando uns para os outros. Olha só que coisa sensacional. A força centrípeda do Evangelho é o Espírito Santo nos levando uns para os outros. E isso é a catolicidade da igreja. E uma igreja apostólica, ela é o quê? É o movimento do Espírito Santo, que ele é o quê? Ele é um movimento centrífugo. Ou seja, ele nos joga para fora. Ele nos joga para fora.
Olha, isso é lindo. E aí o Igor diz o seguinte: se por um lado a catolicidade nos leva a conhecer a Deus, porque eu conheço a Deus aonde? Em comunidade, a apostolicidade faz com que ele seja conhecido. Vamos lá, para você entender bem, com isso a gente encerra. Se por um lado a catolicidade nos leva a conhecer a Deus, a apostolicidade faz com que ele seja conhecido. Esse movimento nos permite refletir sobre aquilo que contemplamos e anunciar o que conhecemos. Mano, isso aqui é frase de para-choque de caminhão. É isso, espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você quer muito mais, vem para a Escola Bibotalk de Teologia, o link está aqui na descrição desse vídeo. Aproveita essa promoção e venha ter aula com a gente. Olha, você pode ficar um ano, experimentar tudo que a gente vai colocar lá, o que a gente já colocou, o que a gente ainda vai colocar. E obviamente, se você gostar, vem e continua, porque conteúdo é o que não falta. E se você gosta do nosso jeito de ensinar Bíblia e Teologia, você gosta dos convidados do BTcast, vem para a Escola Bibotalk de Teologia, porque eles dão aula lá, tá bom? Conto com vocês, fora que tem uma série de coisas. Tem grupo no Telegram, tem aulas ao vivo, tem e-books que está lá para você, vários e-books que ajudam na compreensão dos assuntos. Tem muita coisa legal, tá? E fora que os próprios alunos organizam lives de estudo, tem lives com especialistas. Gente, a Escola Bibotalk de Teologia é algo simplesmente incrível e você pode começar esse ano. Não precisa esperar virar o ano para começar a Escola Bibotalk. Não, entra agora e já vai consumindo aí o que já tem lá, e fora que vem muito mais coisas ainda. E por um ano você vai ter acesso ao nosso conteúdo numa plataforma linda, maravilhosa. Eu espero vocês na Escola Bibotalk de Teologia.